Ô, boa noite para quem é de boa noite. Ô, bom dia para quem é de bom dia. Você tá dando ritmo. A benção, meu papai. Boa noite, professor Ronaldo. Bom dia, professor Reinaldo. Boa madrugada, professor Ronaldo. Você acha Bom que os meninos momento, assistem? professora Paula, bom momento. Você acha que os meninos assistem essa aula às que horas? Você não me faça perguntas difíceis. Ah, eu acho. Por exemplo, eu tenho um aluno no segundo ano que é um bom menino, Rodrigo. Ele está no super colegial, que ele disse que assiste todo sábado de manhã. Não. Eu tenho uma aluna que ela diz que assiste, às vezes, no domingo de tarde ou sexta-feira de tarde. O importante é assistir, né? É bom. Tem aluno também que pega o resumo do colega. Mas está tudo bem também, né? Não tá não, mas tudo bem. Então, se não tá, mas está tudo bem, então está tudo bem também? É o tudo bem, que eu não posso fazer nada, então tá. Né? Gente, muito boa tarde, muito boa noite, uma boa madrugada, boa manhã de sábado para o Rodrigo. Ele vai ficar feliz que eu estou fazendo uma referência a ele direto. Bom domingo, bom final de semana. É um bom menino, é um bom aluno. E a gente vai continuar. Repare que nosso último encontro, há 15 dias, a gente começou a falar da arquitetura, né? Falando, Ronald, como foi o início de tudo. O português chegou aqui e não tinha nada. E aí ele foi montando, foi juntando, né? Sempre com uma postura muito interessante. Vamos usar o que tem aqui e vamos trazer também o que tem fora, né? O que tem lá em Portugal, né? Então, havia esses dois lados da influência dos portugueses, né? O que tem aqui que a gente pode usar? O pau a pique, o adobe, né? Vamos usar o barro, vamos usar a argila, mas vamos também trazer essa influência europeia, o que tem em Portugal, o que tem na Espanha, o que tem na Europa, de uma forma geral, e vamos ajustar. E aí, a gente foi caminhando, estilo colonial, estilo barroco, rococó, neoclássico. E agora, em Arquitetura 2, isso tudo a gente viu no nosso último encontro, fomos até Art Nouveau, brincamos com o Djavan, Art Nouveau, a natureza. E agora a gente veio para o Déco. Art Déco é muito francês para a cabeça da gente, né? E está aí do lado um monumento muito conhecido pelo soteropolitano. Você conhece aí, Ronald? Dizem que é o elevador Lacerda. Você sabe um pouco da história desse elevador para contar para a gente? Você que adora passear para Salvador? Bom, o elevador Lacerda foi uma construção aí que levou a fortuna de um grande empresário chamado Lacerda, né, que tem o nome dele. E claro que não era nessa estrutura que está, foi remodelado algumas vezes, ganhando aspectos tecnológicos, né? O elevador Lacerda é um grande marco, que a gente não sabe, porque Salvador Inicial começa na parte lá de cima e tinha esse paredão natural, que era chamado a cidade lá em cima. E que depois, com os aterros, você vai começar a ter, e com a expansão para mais à frente, você vai ter a cidade baixa e a cidade alta. Então, quem passeia por Salvador, essa região do comércio, e vai seguindo ali São Joaquim, Calçada, vai olhar para cima e vai ver alguns bairros lá, Liberdade, etc. Então, você tem aí, inicialmente, esse paredão natural, e era o bondinho dos padres. Hoje, você tem um elevador Lacerda, que é algo aí do final do século, né? Se eu não me engano, foi século XIX, já início do século XX, não me lembro agora a data, não. Mas você também tem os planos inclinados, porque a gente conhece, tem o plano inclinado do Pilar e tal, que funciona também, é uma vista muito bela, né? E vale muito a pena. Na Praça da Sé tem um, você desce ali, já sai no comércio, tem outro mais à frente,
né, no Pilar, e tem um também na região ali da Liberdade, né, que você... É bonito o plano inclinado, é uma espécie de bondinho que sobe e desce, pouca gente sabe, e o que é triste porque faz parte como é que chama, do um cenário turístico. Foram restaurados, até fiquei muito contente com a restauração deles, que estavam meio que, né, abandonados, tinha alguns que não funcionavam há muito tempo, e o elevador Lacerda. E todos eles têm um valor para você transitar, subir e descer muito baixo, não sei hoje se é 15 centavos, uma coisa dessa aí. Não sei se é tudo isso, né? E você tem mais... Oi? É um valor para viabilizar, né? Porque não é um... Embora seja um ponto turístico, não é um espaço de turismos apenas. Os trabalhadores usam muito, né, Ronald? Porque o que é que acontece? Quem vem, por exemplo, só para você ter uma ideia de deslocamento aí, se você vem da Cidade Baixa e trabalha nessa região aí do centro, se você for pegar um carro, ou ele vai subir a ladeira da montanha, e aí você vai ter que soltar lá em cima, ali já na Carlos Gomes, e dependendo do lugar que você for, que é o centro histórico, você vai ter que dar uma boa andada ou pegar um outro veículo de volta. Se você desce aí, basta você subir, você já está naquela região aí em que você vai trabalhar. Lá em cima tem, né, o grande centro ali, que seria o centro do poder, que seria a prefeitura, a Câmara Municipal e o palácio, que seria o Palácio do Governo. Então, seria o centro ali do poder. Você dá logo de cara com a Câmara Municipal, que é um prédio histórico, também funcionou a cadeia, né? Primeira cadeia aí de Salvador. E é uma região bonita, você tem um espaço grande, né, aí na frente. Tem duas coisas de um lado e do outro. Tem a sorveteria, a cafeteria cubana, a cubana, que tem um sorvete maravilhoso. Se você nunca experimentou, vale muito a pena, de coco verde, ameixa, tudo mais, tem coisas fantásticas, né? E que já foi uma região, assim como a região da Rua Chile, um lugar da burguesia de Salvador passear, né? E tem a Praça Castro Alves aí, né? Um ponto turístico com uma visão aí da você Baía vai descer, vai ter a Praça Castro Alves, vai ter a Rua Chile, vai ter aquela região que está sendo revitalizada com hotéis que não funcionavam mais, ou hotéis novos, e que traz todo um glamour desse momento da Art Deco também, que funciona muito bonito nos prédios, e do Art Nouveau também. Pronto, eu pedi, porque Ronaldo adora, ele tem um conhecimento muito único, né, do passado histórico de Salvador, e lembrando que a gente falou da Art Nouveau como a arte arquitetônica de muita decoração, ao contrário da Art Deco, né, que você tem a inovação atrelada ao passado, mas com um estilo mais simples. Você tem aí menos ornamento, menos decoração, uma simplicidade maior dos elementos decorativos. Preste atenção que não é ausência, tá? Sim. Não é ausência, mas você já percebe o uso do concreto armado, e a gente entrando aí no século XX, nas primeiras décadas do século XX, com estímulo a essas produções arquitetônicas, né? Até porque o turismo é algo que alicerça muito a economia brasileira, né? Então, essa modernização nos governos de Getúlio, depois você tem o governo de JK, que traz essa ideia de 50 anos em 5. Essas visões mais tecnológicas ajudam muito o surgimento de estruturas arquitetônicas também modernizadas, né? O caso de arranha-céus, prédios de uma estrutura mais arrojada, como é o caso, por exemplo, do MASP, ali na Avenida Paulista, né? A Lina realmente deixa uma marca totalmente diferente. O MASP é um ponto de referência, né? É assim, antes do MASP, depois do MASP, ali no MASP. E é algo que parece que o prédio está flutuando. Aqui em Salvador, a gente tem a Casa do Comércio, né? Na Avenida Tancredo Neves. Eu acho a Casa do Comércio
algo assim revolucionário hoje ainda, né? Imagine quando ela foi planejada, projetada. Então, a gente tem realmente, do ponto de vista arquitetônico, uma revolução no século XX, né? Infelizmente, a gente perdeu uma outra evolução também arquitetônica, que foi o antigo centro de convenções, né? Que também traz esses traços desse ferro, dessa arquitetura com ferro suspenso. É uma pena que está lá até hoje, doido para cair, né? Porque fizeram uma estrutura toda de ferro, perto da praia, e não deram manutenção. E está lá suspensa. Eu lembro que os grandes eventos de Salvador eram ali, e aquela passarela suspensa é um negócio lindo, mas aquilo vai acontecer uma catástrofe qualquer hora dessa, porque continua ali sem uso. Ali, na verdade, você só tem duas possibilidades. Não sei nem se cabe mais. Não dá para implodir, não dá, porque tem muito prédio. Não dá para implodir, porque é uma estrutura toda de ferro. Agora, não dá para reformar, porque está comprometido. Tem que ser desmontado urgentemente e fazer alguma coisa naquele espaço. Agora, é uma pena, porque era um centro gigantesco, né? Com um teatro, com uma estrutura de eventos. Por exemplo, eu cansei de ir para bienais de livro lá, que era um negócio assim, apoteótico. E não ocupava dois pavimentos, só um já era um negócio absurdo. É muito grande. Só de estacionamento, né, Ronald? É algo... Então, infelizmente, não deu a manutenção. E aí já viu. Quanta revisão para o Enem a gente fez ali, né? Quantas formaturas, quantos eventos tinha ali, eventos mais, né, desde feiras de automóvel e tudo mais ali dentro. É mesmo. É uma coisa assim que a gente não compreende, né? Como é que se deixa nesse nível de descaso, de isolamento, de desprendimento, não é? A ponto de se perder, né? Porque houve uma perda total ali, não tem nem o que fazer. Dá para ajeitar uma parte? Não, é perda. Não Mas tem. Vamos lá, né? Não tem como. E ainda mais agora, com o novo, é como se aquilo nem existisse. Não, como o povo dizia quando eu era menino, um grande elefante branco ali. É mesmo. Uma coisa enorme, sem nenhum uso, né? Uhum. Bom, aí os Estados Unidos entram aí com uma influência muito interessante, que é da Escola de Chicago, e com uma estrutura que foi coapelidada como bolo de noiva, que são edifícios que têm uma base mais larga, vai afinando numa segunda camada, como um bolo de noiva mesmo, né? Lembrando que o bolo de noiva é fake, né? Só tem um que é verdadeiro. O resto, eu acho, inclusive, que o início de toda fake no mundo foi o tal do bolo de noiva. Eu lembro que uma vez... Eu impressionado que eu trabalhava com eventos de casamento, e aí vinha aquele negócio gigantesco. Aí dizer, meu Deus, quem vai dar conta disso? Não, só é o último. Não preocupe não, só tem meio quilo de bolo aqui. Só tem meio quilo de bolo, não vai dar nem para todo mundo. Mas, enfim, surgiu, então, essa estrutura muito mais complexa, né? Vamos lembrar que os materiais são cada vez mais resistentes nesse processo de desenvolvimento. É interessante que até isso é cíclico, né? A indústria arquitetônica criou materiais cada vez mais resistentes e agora a gente vai no processo oposto de materiais cada vez mais leves e que tem uma espécie de obsolescência programada, né? Peça de reposição para durar menos. Então, essa escola de Chicago surge porque houve 2 grandes incêndios no final do século XIX, e aí houve um processo do desenvolvimento do uso de ferro protegido. Esses 2 incêndios fizeram com que, e nisso o ser humano é muito rápido, né? O ser humano passa por determinada situação e diz assim, para isso não acontecer, vamos fazer tal inovação. E aí surge o que eles chamam de janela de Chicago, com essa facilitação da fabricação de arranha-céus
com já um espaço subterrâneo que você vê em quase todos os prédios hoje. Você vê que as garagens, tanto no espaço do comércio, quanto no espaço de habitação residencial, tem garagens e tem espaços subterrâneos, né? Então, há uma projeção para cima e há uma projeção para baixo e com cada vez mais andares. Porque hoje, Ronald, isso parece muito comum. A gente tem torres, São Paulo, por exemplo, tem prédios de uma infinidade. O Japão, a Coreia do Sul, né? Prédios enormes. Nova York, os Estados Unidos, prédios enormes. Isso, para a gente que vive 2022, é muito comum, mas quando a gente para pensar o surgimento disso tudo, o ponto de origem, o processo de desenvolvimento, a gente tem que realmente tirar o chapéu, porque hoje é só como é que a gente pode dizer? É um aprimoramento, mas surgiu do zero, né? Tem uma coisa interessante, que aí você já tem uma construção, né, que cada vez mais vai ganhar aspectos das necessidades urbanas. Você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem muitos locais que tem aqueles prédios bonitos que não tem garagem. Então, Sim. parte da rua vira um estacionamento. Aqui também, né, a gente pode pegar isso de São Paulo, tem bairros também, Rio de Janeiro, prédios antigos que não tem garagem, não tem estrutura de garagem, tem que ter um espaço. Aquela região ali da Graça, Barra, tem ainda alguns prédios que não tem. Foram construídos. Ronald, você acha que isso é porque antes não havia nenhuma perspectiva de um carro ser algo tão popularizado assim, ou era uma questão arquitetônica mesmo? Bom, você tem duas coisas. A arquitetura, né, e a urbanização vem de acordo com essa necessidade. Né? Antes as pessoas não tinham carro, era uma coisa muito rara. Né? Poucas pessoas tinham. E mais raro ainda você ter uma família com 2 carros. Mais raro. Então, se tinha um carro, dava conta da família toda e aí vai. Então, você tem cada vez mais o crescimento da cidade, né? Essa coisa, por exemplo, se você pensar a pessoa que morava na Barra, Ondina, Graça e trabalhava no comércio, a distância não é tão grande. Sim. Agora, se você pensa, hoje você mora no Rio Vermelho, trabalha no Itaigara, na Avenida Tancredo Neves, a cidade foi crescendo com essa questão, o transporte público. Aí você vê, por exemplo, tem lugares na Europa e nos Estados Unidos que o uso do transporte público é muito grande. E agora o uso de aplicativo também. Talvez a gente tenha no futuro uma redução dos carros, não sei, talvez não. Porque o carro também representa uma questão não só de mobilidade, mas de status social, né? Então, tem toda uma discussão sobre, por exemplo, São Paulo tem investido bastante nessa coisa de ciclovias. Mas até quando, até que momento isso vai passar por uma adaptação? Porque parece ser um transporte de jovens e que não vai se ampliar para um público de meia idade ou mais velho. Sim, a gente não consegue pensar uma sociedade com um envelhecimento como da população brasileira, com pessoas de 70 anos andando de bicicleta. A gente não consegue, porque também a gente não tem, no Japão, por exemplo, idosos andam de bicicleta. Sim, Japão, China, na própria Holanda, você tem uma quantidade de bicicletas absurda, né? Mas é porque o envelhecimento é acompanhado de uma saúde plena. Né? A gente tem uma coisa que é muito comum, né? Aqui, e boa parte dos Estados Unidos, nessa coisa de envelhecer, mas está ligado à vida que é bem ociosa, pouca atividade física. Você se locomove de carro, você faz tudo, os prédios sempre têm elevadores, então tem pouco movimento. Eu estava dizendo aos meninos, hoje, para a gente ter uma condição física, antigamente isso bastava, as pessoas andavam, a pessoa saía de casa e até dependendo do lugar de trabalho ia andando. Hoje tudo é no carro. Aí vieram também os índices de violência também, né, que faz... Não, e aí você tem outra coisa, né, as bolhas sociais, que é outra questão arquitetônica a se pensar. Você tem um abandono das cidades. Sim, a desertificação, né? Você tinha muita coisa, cinemas, né, muita coisa que funcionava no final de semana nas ruas, sorveterias e muita coisa. Hoje está tudo dentro dos shoppings. Ou no celular, né?
ainda é pior, porque você ainda fica mais restrito ao espaço. Eu estava lendo sobre isso, dizendo assim que os centros urbanos estão desertificando exatamente porque há uma estrutura que não beneficia o trânsito de pessoas e há um esvaziamento dessas pessoas na rua por causa de novos processos de convivência virtual e ainda há insegurança. Quando você junta todos esses fatores, a estrutura arquitetônica de condomínios fechados, a falta de segurança ao ar livre e um convencimento de que as relações virtuais são melhores do que as fisicamente presenciais, aí, amigo, junte tudo isso e a gente vai ter realmente um processo de esvaziamento cada vez maior, sendo que o direito à cidade é garantido por lei, né? O problema é a volta desses espaços, né, sociais, que está muito ligado a uma cultura do movimento. Sim. Né? E não dessa vida que a gente tem, que é muito parada, né? Ociosa no sentido de dinâmica, mas carregada no sentido de ocupações. Né? Sim. É então, verdade. você tem um sedentarismo estrutural. Seja, e a pandemia piorou isso, né? Academia. E aí a arquitetura, por exemplo, os prédios, cada vez mais os prédios têm academia, piscinas, ou seja, você não sai de casa, tem que levar tudo à sua casa. O alimento, a diversão. É verdade. E a pandemia ainda veio e deu um fortalecimento muito grande nessa acelerou convicção. O que já era um processo. Né? Exato. Bom, sigamos a influência de Bauhaus, né? Você tem aí a escola de designer e de movimento de arte. Então, você tem já uma influência das vanguardas também, uma inspiração arquitetônica. Eu acho que o Niemeyer é fantástico nesse processo. O Niemeyer revoluciona com um design arrojado e completamente revolucionário. Eu acho que ele vem pela transição e alcança o ápice dessa arquitetura abstracionista, né? Sim. É porque tem um lado aí de resgate do arquiteto, dessa figura do arquiteto, como alguém que não é só um projetista, mas é um profissional Sim. também da estética. Sim, a gente falava isso no primeiro ano, né? Eu estava na sexta-feira dando aula, né, e uma menina falando alguma coisa eu estava falando da questão da indústria cultural e da produção cultural, não sei o quê, e aí a menina falou, disse, não, mas eu não tenho muito interesse nisso. E aí eu perguntei o que ela iria fazer, ela disse que vai fazer arquitetura. Aí eu disse assim, olha, mas o arquiteto tem que entender bastante de história, entender bastante de arquitetura, de arte. Ela disse, não me preocupo com isso, não. A tecnologia está em primeiro lugar. Bom, é uma fala que, assim, nos eu pega... acho que é do desconhecimento, desconhecimento. Aí qual é o meu papel como professor? Desculpe, mas não é bem assim. Porque, por exemplo, você vai assistir aulas da questão estética. Hoje, imagine se um cara chama você para fazer um projeto da casa dele, ele diz, eu quero uma casa estilo colonial. Mas você quer saber o que vai acontecer com ela? Eu sei. Ela vai receber um choque de realidade na universidade, porque lá ela vai ouvir o que ela não está escutando de você hoje. Ela está ouvindo, mas ela está escutando, ela está tendo a chance. Lá ela pode, de repente, olhar para trás, ser humilde e dizer, bem, Ronaldo me falou. Ou então, o que ele está dizendo é importante, como se nunca tivesse escutado, porque ela não está escutando realmente. Sim. Né? E ela vai ter que experienciar isso, porque o que mais tem no curso da arquitetura hoje é o desenvolvimento da habilidade artística a partir do conhecimento de tudo que se vivenciou até hoje. Sim. Porque hoje é sincrético, né? Para a Lina projetar o MASP, ela teve que beber em quantas fontes? Para a Lota projetar o aterro do Flamengo, ela bebeu em quantas fontes? Para o Niemeyer ser o Niemeyer, ele bebeu em quantas fontes? Para que hoje ele seja a fonte de outras pessoas, ele bebeu em outras. Não, e as pessoas não entendem a ideia. Por exemplo, eu estava falando na outra aula sobre arquitetura funcional, né, de um grupo de ex-alunos e outros que não foram meus alunos, que hoje estão
produzindo na Avenida Paulista apartamentos funcionais que tem que ter um desenho super sofisticado para que, num espaço muito pequeno, ofereça conforto. Sim. E que atenda ao estilo da pessoa. Então, se eu chego lá e eu digo, olha, eu quero um apartamento Art Nouveau. Então, você vai se virar para fazer esse apartamento com os desenhos para isso. E que depois a sua aluna vai convencer o cliente de que ele não precisa querer Art Nouveau, porque a tecnologia oferece outras possibilidades. Ela tem que oferecer várias possibilidades, dentre as quais o passado tem que curar, porque tem gente que, inclusive, chega lá e diz, eu quero assim. E a pessoa não entende que o seu cliente, muitas vezes, ele tem um conhecimento, ele não é arquiteto, mas ele tem um conhecimento de estética que talvez ele vai ser maior do que o seu arquiteto. Quando conversar com você como arquiteto, que espera que você seja um especialista disso, e você não demonstre isso, né? É frustrante. Como diz Marquinhos lá, que numa palestra com o Marcelo Gleiser, né, o nome que representa bastante o Brasil nessa questão da cosmofísica, ele disse que um dentista que não tem cultura é simplesmente um faxineiro de boca. Né? Então, vamos lá, gente. Então, médico, dentista, todo mundo precisa dessa coisa. Professor, aluno. Professor, aluno, professor, olha o nome, peso, professor. Então, professor que só ministra questões de um módulo para fazer prova, ele também é só um faxineiro na sala de aula, sem desmerecer o faxineiro. Então, gente, há um desenvolvimento aí da indústria de produção de matéria-prima, então surge uma série de novas possibilidades, né? Uma série, inclusive com uso de vidro, com uso de madeira, tudo misturado, e aço, né? O aço é uma grande revolução, né? Depois você vem para o alumínio, que também é outra grande revolução, mas o aço realmente é um divisor de águas, e com arquiteturas que já tem uma decoração diferente, já você vai ter o uso de gesso, né? O gesso também vem chegando com tetos decorados, hoje você tem, por exemplo, um shopping em Salvador, né, com um piso todo de vidro, que no início eu ficava morrendo de medo daquela coisa pisar e despencar lá de cima. Mas repare a durabilidade e a força que a gente tem nos novos materiais. Tudo isso, gente, o que o Ronald está falando aí é muito importante, tá? Ele acabou de falar de um grupo de ex-alunos que cria espaços pequenos, mas com funcionalidade. A arquitetura precisa ser funcional. Às vezes a gente chega numa loja super pequena, mas a pessoa vai abrindo uma gaveta, outra gaveta, e você diz, meu Jesus, onde é? E puxa assim, aí abre não sei quantas gavetinhas, aí some tudo e vira parede. Então, a gente precisa entender que a arquitetura, e aí a gente volta para a questão que falamos na semana passada da neuroarquitetura, não é? É uma evolução de tempo, né? Então, quando a gente vem da Europa para o Brasil, esse é um caminho natural, um caminho lógico, porque o Brasil, quando foi invadido, era colônia, e mesmo depois da independência, olha, 7 de setembro de 1822, aí 7 de setembro de 2022, então essa suposta independência, esse fato, não necessariamente garantiu uma autonomia, e continuamos bebendo muito nesse design, né? Não é só em arquitetura, mas a nossa aula de arquitetura, mas bebemos na poesia, nós bebemos nas vanguardas, bebemos na pintura, até hoje nossos jovens, quando têm grana e chance, estudam na Europa, porque arte na Europa faz parte do cotidiano das pessoas. Tá? Aqui, se você tem um aluno que diz, eu estou fazendo um curso de desenho, de pintura, a gente já diz, olha, tem condição financeira, né, para fazer isso, ou uma aula de piano, ele tem até um piano. Então, nós temos uma cultura muito mais popular do que erudita. Hoje, claro que há uma oferta maior do que antes, tá certo? Ninguém está negando isso, mas em nível de arquitetura,
a gente tem realmente uma revolução que, para mim, se sintetiza numa figura icônica chamada Oscar Niemeyer, viu? Para mim, Niemeyer é uma síntese dessa revolução arquitetônica brasileira. É porque ele mistura a arquitetura funcional, que foi aquela arquitetura funcional da antiga União Soviética, né, daquela urbanização que traz uma questão de funcionalidade, e também a arte pragmática, né, que traz muita coisa do capitalismo, e que ele mistura isso de uma forma genial, que só ele consegue... Inovadora, né, Ronald? Ele então, consegue fazer... Você olha o que o cara fez, você diz assim, nossa, que criatividade, que... Gente, o Museu do Amanhã em Niterói é algo assim, que você olha e diz Não, assim, aí você pega o museu lá de Niterói e o Museu do Amanhã, que está do lado de cá, um está do lado do Rio de Janeiro, o outro está do lado lá de Niterói, você percebe que os caras criaram a ideia, né, a partir do Niemeyer, de que ali é uma nave e aqui você tem um ponto de decolagem, sei lá, que você vai no que muito é o doido. do amanhã, ou seja, o futuro, encontrando com outra coisa que já é espacial. É um negócio assim. São dois espaços que eu acho fantástico. O Museu do Amanhã, o Museu de Niterói, duas coisas assim. E quando você vai para Brasília, e o que ele, né, com o projeto de Lúcio Costa, o que ele faz com a esplanada dos ministérios, o Senado, né, o Supremo, o Planalto, é fantástico. De longe parece que não tem nada ali dentro, é só uma coisa decorativa, não tem essa impressão? Sim. E nossa, quando você vai se aproximar. Você vê aquelas duas coisas, a ideia de uma balança de longe, você chega embaixo daquele negócio grande, né? E lembra muito essa coisa impressionista, né? Você precisa muito olhar, sair para olhar. Mas tem que olhar do lado de fora para entender, né? É muito Bom, aí vem o Le Corbusier, que é Charles Edward, que faz uma pequena revolução, modo de dizer, tá? Uma revolução significativa, que estabelece 5 princípios para a arquitetura moderna. Isso, gente, embora o material de vocês traga, eu considero que é uma coisa muito específica para quem vai fazer arquitetura, tá certo? Não espere que o vestibular pergunte quais são os 5 princípios arquitetônicos de Le Corbusier. Aí você dizer fachada livre, janelas em fita, pilotes, terraço de jardim. É uma coisa muito específica, tá? Então, para quem se interessa... Assim, ó, uma loja da MEC tem 2 andares, que geralmente são as da rua, só com a fachada da MEC em cima. Pronto, é isso aí mesmo. Que é a cara, tem uma aqui em Armação, ali no caminho de Armação, né? Na saída do Costa Azul, que é isso mesmo. Você olha a loja da MEC, aí tem lá, toda espelhada na parte de cima, não é? E você, claramente, as academias também têm essa estrutura hoje, né? Parte de cima bem espelhada para você olhar do carro e ver aquelas pessoas vai lá e dizer, eu também queria estar ali, eu vou matricular. Todo mundo lindo. E uma distribuição espacial muito interessante. Mas volto a dizer, isso é muito específico, tá? Não fiquem preocupados. Paula e Ronald vão colocar uma questão sobre isso. Vou produzir uma questão muito difícil sobre isso. Respire. Eu sou desse. Bom, tá aí o Lúcio Costa. Quando ele venceu o concurso, todo mundo sabe. Não, é melhor contar. Quando Brasília foi... Todo mundo sabe, né? Quando a decisão de construir Brasília povoou a mente do JK, ele resolveu fazer um concurso, né? Isso seria muito marqueteiro, né? Uma coisa que daria um movimento a esse plano dele, que era um plano realmente... Eu conheço poucos governantes do mundo depois da Idade Antiga e da Idade Média que criaram suas cidades, né? O JK resolveu governantes que têm planos de governo. Ai, meu Deus. Meu Jesus. O JK resolveu fazer um concurso e o melhor projeto ganharia a forma em Brasília. E Lúcio Costa resolveu, então, fazer um projeto em forma de um avião, né? Quando você olha o projeto Lúcio Costa de cima, você vê claramente hoje Brasília tem plano piloto, asa norte, asa sul, né? E eu digo que o aeroporto, ou seja, o que está no entorno de Brasília, são
as cidades satélite, ou seja, a galera toda que não tem condição de pagar o preço de morar em Brasília, a galera que ajudou a construir Brasília e não teve como voltar para as suas respectivas regiões, foi morar ali no entorno, eu digo que é o aeroporto. Então, esse é o Lúcio Costa, quando ele ganhou o concurso, era um jovem ainda, tá certo? Essa foto, essa imagem é uma imagem posterior, e ele vence em 1957, esse plano de Brasília em forma de avião é aprovado, e em 1960, Brasília é oficialmente inaugurada. É uma cidade inaugurada, uma cidade projetada. Brasília é uma cidade funcional, pelo menos Brasília. O entorno é outra história. E foi esse cara aí que ficou responsável pela construção em projeto. E ele teve um grande companheiro, que foi o Oscar Niemeyer. Brasília é uma cidade... né? Pode hoje chamar assim, né? Brasília, quando estava pronta, o JK quis alimentar o seu ego e levou algumas personalidades até lá. Ele levou Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ele levou Clarice Lispector. Quando Clarice saiu de Brasília, ela disse uma coisa que é muito interessante. Ela disse: Brasília está fadada a ser uma cidade sem alma. Hoje, a neuroarquitetura estuda isso, né? Imagine você ter uma cidade toda montada e a pessoa só entra. Então, não há pessoa na cidade, não há energeticamente a pessoa na cidade, não há um prolongamento, porque quando a gente constrói nossa casa, há um prolongamento na casa de nós e de nós na casa. Então, levou muito tempo para Brasília começar a disseminar essa ideia de comunidade. E até hoje, pessoas que moram em Brasília têm determinadas queixas sobre isso, né? Sobre o sentimento comunitário. Então, se fala em Brasília de alma moderna, arquitetônica, mas também uma alma moderna no sentido dessa urbanização sem laços tão fortes. Brasília é um projeto arquitetônico tombado pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e marca o auge do urbanismo brasileiro moderno, na figura que foi imortalizada. Quando se pensa em JK, se pensa, foi um cara que pegou um descampado dentro de Goiás e transformou numa capital política. Não houvesse feito isso, Ronald, eu acredito que São Paulo seria esse centro político brasileiro, né? Porque já queriam tirar do Rio de Janeiro, né? Porque o Catete, o Palácio, já não dava conta, e aí você teria São Paulo com a possibilidade ou de uma construção, ou de expandir o que se tem. Mas ainda bem que a gente tinha dinheiro para construir Brasília, né? O que você acha? O problema é que esse dinheiro... Não. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer veio a óbito aos 104 anos. É brincadeira, 104 anos. Ele e Dona Canu, foi bem pertinho, né? Um do outro ali. Lúcido, mas cadeirante, né? Porque o corpo também é uma máquina que não aguenta, mas está aí um cérebro privilegiado. Eu brinco dizendo que se existe extraterrestre, esse daí tinha um cérebro extraterrestre. Porque assim, gente, é importante a gente botar você para pensar o seguinte: antes de uma coisa virar concreto, ela vive projetada na cabeça de alguém. Eu fico imaginando, Ronald, um cara pensando esses tantos espaços que ele criou, sabe? O que é um processo criativo. O cara faz um projeto arquitetônico da Pampulha, o cara, com a ajuda de Burle Marx, pensa em Ibirapuera, foi convidado pela ONU para integrar a comissão de arquitetos que definiram a nova sede da instituição. Um cara que fez os mais importantes espaços de Brasília. É um cérebro privilegiado, né? Toda vez que alguém me diz assim, eu quero fazer medicina porque eu gosto muito de tal área, mas eu fico pensando se eu vou ter sucesso. Aí a gente cita algumas figuras que nas suas áreas foram
competentíssimos e que fizeram a diferença e que ajudam outros que vêm para as áreas deles, né? Então, eu acho que isso é uma grande desculpa para todo mundo se fiar na medicina e não ter tanto trabalho em descobrir o que realmente nasceu para ser, porque não é possível que todo mundo nasceu para ser médico, né? Esse cara aí, para mim, é um expoente, né? Eu conto também a história de Machado de Assis, que é um órfão que vive nos fundos de uma fazenda, que mal frequentou a escola tradicional, gago, mulato, ou seja, negro, na época ainda da escravização, epiléptico, que é uma doença que até hoje sofre um preconceito enorme. Tem gente que acha que a secreção salivar do epiléptico transmite, as pessoas não sabem que é uma doença neurológica, que já foi vista como uma questão demoníaca, o epiléptico está endemoniado. E esse cara virou tipógrafo, cronista, contista, romancista, analista crítico, jornalista, romancista, poeta, criou a Academia Brasileira de Letras, seu primeiro presidente, é o maior imortal da literatura brasileira, está entre os portugueses literatas de maior abrangência. Aí eu fico me perguntando por que todo mundo tem que fazer medicina. Qual a inveja disso, né? Você ter um Machado de Assis, rapaz, isso é para pouco. Quando a gente pensa, o cara é... E aí os alunos, esse cara é muito chato para ler. Eu lembrei da sua aluna. Bom, a arquitetura contemporânea, alguns prédios se tornando referências de sustentabilidade, com hortas nos seus terraços. Em São Paulo, já há muitos prédios, com hortas mantidos. Jardins verticais também, né? Sim, jardins verticais. Então, é um momento de valorização dessa ação sustentável, né? Iluminação natural, muitos prédios já sendo projetados com luz solar, né? Que também podem fazer parte de uma estrutura arquitetônica e de ornamento, porque a luz solar tem todo um material que pode ser usado como mecanismo também de decoração, né? O reciclar também forte nesse ato de sustentabilidade. Então, caminhos tem, viu? E o que você falou, olha que está no item 4, melhor aproveitamento do espaço com o uso de tecnologias e soluções que preservam o meio ambiente. Voltamos ao grupo dos seus alunos, né? Como é sair na frente estando num lugar que é muito bem-vindo, porque hoje se vende muito mais um espaço pequeno do que um espaço grande. Os apartamentos pequenos, as salas pequenas estão cada vez mais sendo procuradas, né? Até por uma questão de custo também. Então, se os caras pensam... praticidade, para limpeza, para uma série de coisas. Tudo, Hoje se vende muito mais quarto e sala do que 3 quartos, 4 quartos, até porque as famílias estão diminuindo, né? Uhum. Você, na nossa época, a gente que tem 50 anos, era normal uma família ter 10, 15 filhos, 20 às vezes, né? Hoje, os casais casam e, quando pensam em ter filhos, querem, no máximo, ter 2. Quando não tem pets, né? A gente hoje tem quando tem, ainda tem a substituição. Um pet dá menos trabalho porque não vai para a rua. O faico. E não fala, ele ouve e fica... É porque você não tem um gato que eu tenho aqui, eu tenho um gato que fala e reclama o tempo todo. A última frase dele foi qual? Me deixe em paz. Vixe. Ele fala, ele foi dizer, você não vai acreditar, eu vou ter que gravar, né? Não, Chico, tá ali, todo explicado. Ele fala. E fala melhor do que muitas pessoas que eu conheço. Meu Jesus, hoje você está danado. Bom, mas você gosta da perturbação. Aí a gente sai um pouco da arquitetura, gente. A gente fez já... É interessante porque às vezes o aluno diz assim, porque
Você, no capítulo 13 de Arquitetura 2, você fez uma aula mais curta. A gente levou 1h30 falando de Arquitetura 1. E observe que, à medida que o tempo passa, os movimentos vão ficando mais dinâmicos, tá? E mais fáceis de entender. Eu acho que dá muito mais trabalho você absorver todas as informações quando o Brasil vai para o mapa, que aí vai o estilo colonial, como é que surge o neoclássico, aqui a família real vem. Então, a gente demanda mais tempo do que agora, no século XX, que a própria construção cultural cria uma densidade, cria uma rapidez. E aí, produto de tudo isso que está acontecendo na Europa, que é a vanguarda europeia, ruptura, acontece a arte moderna brasileira, voltando para uma coisa que Ronald trouxe na outra aula, e eu quero retomar. Arte moderna não é modernidade. Isso é muito importante. Eu fico com receio, porque a gente diz uma coisa, você anota e você esquece. A modernidade, enquanto história, começa, o marco da modernidade está lá no Renascimento. No auge do Renascimento, você já transita da Idade Média para a Idade Moderna. A modernidade vem com a tecnologia, artisticamente a modernidade está com a fotografia, o impressionismo já está na arte da modernidade. E no caso do Brasil, essa modernidade já vem de antes, já está no final do século XIX. Só que aí vai existir um movimento que é chamado de modernismo, com o sufixo ismo mesmo. Repare que positividade, Ronald, é diferente de positivismo. Então, a modernidade é diferente de modernismo. Esse sufixo ismo... é diferente de cientificismo. Exato. Ciência e cientificismo, consumo de consumismo. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? Uma influência muito forte do que está acontecendo na Europa, com a ida de alguns dos nossos talentos para a Europa, ou a vinda de pessoas da Europa para cá, como é o caso do Lazar Segal. Tá? Então, Lazar vem, a Malfatti vai. Então, o que a gente tem? A gente tem uma troca aí, um intercâmbio, e o auge que a Europa está vivendo é de uma grande revolução artística comportamental, com uma negação do passado, não ao passado, sim ao futuro. Não à tradição, sim à inovação. Não ao que se fazia, sim ao que pode ser feito. E, ao mesmo tempo, a gente tem uns caras aí com novos pensamentos, e um desses caras se chama Sigmund Freud. Freud que chegando, revolucionando um médico, psiquiatra, um estudioso, um pesquisador, né? Que começa a trazer teorias, que começa a trazer um vocabulário diferente, um valor semântico diferente de tudo isso que a gente palpa, toca, e ele traz também essa coisa de, tem mais sobre você que você desconhece do que sobre o que você conhece. Inclusive conscientemente, né? Inclusive conscientemente, é importante dizer isso. Ele não diz isso de forma inconsciente, ele diz isso produto de muito estudo, de muita pesquisa, só que era algo assustador para a época, né? Não, é muito assustador, por exemplo, a própria discussão que ele começa a ser inserido, que é o trabalho com as histéricas. Veja, o nome histérico vem de útero, hister, né? Então, era associado só à mulher. E quando ele começa a desenvolver a questão da sexualidade e o Charcot, vão dizer, não, tem homem histérico também, porque isso é uma questão de sexualidade. Agora, como a mulher é mais reprimida, mais castrada socialmente, quando ele falou isso, pronto. E aí você tem uma outra coisa, né, o Durkheim, quando faz o estudo do suicídio, né, só para a gente falar um pouco dessa transição, que é também final do século XIX, Durkheim vai morrer ali no início do século XX, ele vai dizer que a quantidade de mulheres que cometem suicídio nos manicômios, como era o nome que dava antes, lugar de mania, era muito grande. E aí a gente tem uma realidade de mulheres que eram colocadas dentro de hospitais psiquiátricos, que na época chamavam de manicômio, porque o marido dizia, né? É por isso que é muito forte. No outro dia eu vi uma discussão, o pessoal diz, que as mulheres estão colocando dificuldade só porque chamou de desequilibrada. Não, é porque isso é muito forte.
você dizer para uma mulher... Então, é inconsciente coletivo feminino de forma intensa isso. Não toca, porque a mulher era vista como aquela que não tem o equilíbrio, né, porque ela não podia reclamar, ela tinha que suportar tudo isso, ter uma vida castrada, etc. Então, quando você tem essa questão da modernidade, né, que a Paulinha falou, tem esse marco com a tecnologia, com novas ideias, com rupturas, né, com desconstrução, né, e isso é muito forte. Essa ruptura, essa desconstrução, traz esse marco de modernidade mais forte do que a ideia de contemporaneidade. Sim, muito mais forte. É uma ruptura, é uma revolução, inclusive de pensamento, porque o ser humano se sente muito confortável no que ele repete, mesmo que seja errado, que não tenha lógica. Ele cria uma lógica, ele cria um conforto na lógica. É o conforto da não pergunta, né? É o conforto do não questionar. E aí, quando você toca aquelas questões do só sei que nada sei de Sócrates, ao penso, logo existo de Descartes, e as questões do existencialismo, quem eu sou num mundo que não é organizado, você faz saltos quantitativos que, quando desponta aí, né? Aí eu me disse assim, professor, qual a diferença do existencialismo do século XIX para o existencialismo do século XX? O existencialismo do século XX está em Heidegger, 1927, e depois da Segunda Guerra Mundial, Sartre. Então, são momentos em que a humanidade foi desconstruída, destruída, massacrada, muita violência. O que restou desse ser humano, né? E essa arte, ela traz isso, né? Essa coisa moderna, essa coisa que... É muito efervescente, é um momento de ebulição. Imagine o mundo como um vulcão e você tem gente dedicando a vida a descobrir o que há por trás de tantas máscaras, de tanta couraça, né? Porque as pesquisas são muito intensas, né? Mulheres de pontos completamente diferentes agem da mesma forma. Por quê? O que há nesse comportamento? Nessa consciência coletiva ou inconsciência coletiva. Tanto de um lado quanto do outro, tanto da consciência coletiva que faz a ação, quanto a inconsciência coletiva que faz a ação, né? Então, o Sigmund Freud tem a coragem e a curiosidade de mergulhar no desconhecido, e aí, quando mergulha no desconhecido, vem um mundo nas costas, né? E a arte vai beber nisso, porque tem gente que vai olhar isso e vai dizer, rapaz de lenhar, viu? Eu fico muito chateada, no dia é sério mesmo, é chateação. Quando eu vejo os professores, inclusive em vídeos, em sala, falando das vanguardas europeias de um modo tão desprezível, sabe? Porque esses caras estudam demais, gente. Vocês não sabem o que é o Manita Malfatti, porque é muito confortável no terreno do conhecido olhar uma pintura como esta que está à sua direita e dizer é feio. Porque a gente gosta dessa polarização, eu vou até trocar pelo maniqueísmo, do feio e do bonito. Porque entre o feio e o bonito há uma infinidade de possibilidades. Inclusive de não classificar. Por que eu preciso classificar de feio e bonito? Por que eu preciso botar um rótulo? Né? Porque se a gente for para o rótulo, isso é feio, é confortável. Se é feio, eu, pessoalmente, me afasto disso, porque eu não quero, isso me incomoda. Ao invés de perguntar por que isso é expressionista e o que isso representa, por que essa forma de manipular o pincel a ponto de dar uma forma deformada a uma mulher. E aí é que vem o conceito de expressionismo, né? Então, você tem pontos importantes dessa arte moderna, que é romper os padrões, Ronald veio aí bem assertivo, e romper o padrão significa você se distanciar do academicismo, aquela coisa da arte, do ateliê, da harmonia, do padrão. Então, se eu dou aula dentro de um ateliê para 5 alunos, os 5 têm que fazer o que eu estou dizendo. Agora, seja livre, então, a liberdade de expressão. E você vai ter 2 figuras que são muito importantes na pintura expressionista,
brasileira, que é o Lazar Segal, que vem da Lituânia, começa impressionista e vai no caminho do expressionismo quando chega ao Brasil, e a Anita Malfatti, que eu acho que é uma figura assim, que merece muito respeito, que tinha uma questão muito séria, de baixa estima, achava que era feia, que não tinha talento, nasceu com um defeito muito significativo no braço direito, fez cirurgia, não resolveu, ela aprendeu a desenhar com o braço esquerdo. E para uma pessoa que já tinha uma estima muito baixa, você vai estudar na Europa, vai voltar com muito quadro expressionista, e a pessoa que banca você, que paga seu estudo na Europa, diz, é isso que você trouxe, colocando o expressionismo dela no chão, ela teve que se superar. E aí, para um golpe de misericórdia, alguém já tem baixa estima, quem banca diz, você está pintando essa porcaria, e ainda vem Monteiro Lobato e pá, escolheu. Não, e Monteiro Lobato que está no momento, né, que é importante para ele, porque ele tem um reconhecimento, né, está associado a uma elite eugenista, evolucionista, inclusive com Nina Rodrigues. Né? Tem grana, tem prestígio. Está lá com outro cidadão, o Cal, que escreve sobre a questão eugênica, então ele está ali com os pseudocientistas, né? Tem dinheiro, então é um cara que tem um lugar de fala, né? E ele... Há uma crítica da época que diz que a Anita Malfatti nunca mais foi a mesma, Ronald. Sim. Depois que passou pelo artigo Paranoia ou Mistificação, e aí o Monteiro Lobato posteriormente diz, mas eu acho a Malfatti sensacional, eu não gosto do expressionismo. Então é uma coisa interessante, porque é como se você pudesse criticar o futebol de um jogador sem criticar o jogador. É o aluno que diz assim, professor, eu gosto muito do senhor, mas não entendo nada de sua aula. Exato. Essa linha tênue que ele quer separar a pessoa da profissional que ela é e a que ela dedicou uma vida inteira. Você é gente boa, mas eu não gosto de sua aula. Ok, né? Tá tudo bem, ainda bem que você gosta de mim. Agora a pergunta é, o que você conhece de mim para gostar de mim, se a única relação que eu tenho com você é de professor? Né? Então, assim, que o melhor elogio para o profissional é, eu não vou nem com sua cara, mas você é massa como profissional. Gente, então, a Semana de Arte tem o convite desenhado pelo Di Cavalcanti, que todo mundo conhece esse desenho aí, tá certo? Di Cavalcanti, que é pintor e é desenhista também. Anita Malfatti não queria participar da Semana de Arte Moderna, ela foi convencida pelo grande amigo Mário de Andrade, com quem tinha uma relação de afeto muito profunda, e ela participava das discussões e das reuniões, dos encontros sobre o modernismo, sobre essa inovação, no Grupo dos Cinco. O Grupo dos Cinco era formado por ela, Anita Malfatti, Mário de Andrade, de quem era muito próxima, Tarsila do Amaral, a quem a Anita tinha restrições, dizia que ela fazia sucesso porque tinha dinheiro, era bonita e ela era muito feia, ela dizendo de si. Oswaldo de Andrade, que foi marido de Tarsila do Amaral, a quem, de quem ele recebe o quadro Aguapuru, que termina sendo uma representação do movimento antropofágico, e o Menotti Del Pique, que é poeta, escritor e jornalista, mas que não é reconhecido como os outros, um absurdo, porque ele era muito talentoso. Então, em início, o Mário de Andrade cogitou que Monteiro Lobato fosse o patrono da Semana de Arte Moderna, o Oswald rejeitou, ele não era fã, aliás, não podia ser, porque eles tinham visões completamente diferentes, e eles convidam Graça Aranha, que era um cara que tinha muito poder econômico, um cafeicultor para ser patrono, e aí juntaram meia dúzia de ricos que bancaram a pauta do Teatro Municipal de São Paulo. Imagine você, Ronald, cantor, fazer um show no TCA, tem que ter
dinheiro para pauta. Agora, imagine você juntar uns amigos e fazer uma apresentação no Teatro Municipal de São Paulo, no momento em que o Teatro Municipal de São Paulo só era frequentado por uma elite cafeicultora, aristocrata, rica, que assistia a companhias europeias, principalmente as parisienses. Então, bancaram. Dos dias 13 aos 18, do dia 13 aos 18, aconteceram 3 noites de apresentações. Na primeira noite, a comunidade elitizada toda compareceu, e a pergunta que todos se faziam é: que merda é essa? Tá? No saguão, uma exposição de pinturas. Então, os críticos das pinturas, que merda é essa? Todo mundo muito bem vestido. Lá na apresentação dos textos, declamavam textos modernistas e manifestos. Então, foi uma noite, inclusive, glamourosa, mas totalmente decepcionante. A elite achou uma droga, não compareceu às noites seguintes, mais 2 noites. Fala-se a boca grande hoje, mas na época a boca pequena, que Oswald de Andrade contratou estudantes universitários para vaiarem, jogarem batatas e ovos para dar ibope e a Semana de Arte Moderna ser noticiada nos jornais. Hoje se diz que com certeza isso aconteceu, e não houve uma representatividade positiva diante do que eles propunham. Mas o Mário de Andrade, na época, disse o seguinte: ainda falarão muito sobre nós. Nós ainda estaremos na boca das pessoas. Nós marcaremos a história da arte no Brasil. Bom, estamos aqui nós, em setembro de 2022, falando sobre a Semana de Arte Moderna. Há 100 anos depois. 100 anos depois, tá? Então, o Mário estava certo. O Mário que decidiu, hoje você falou, conheçam o Brasil para os meninos de terceiro ano, na aula do primeiro ano, e o Mário decidiu para a vida dele que seria para ele a prioridade conhecer o Brasil, para depois conhecer outros países. E disso nasceu Macunaíma, um livro em que ele faz uma grande e representativa viagem pelo Brasil, e por isso é uma rapsódia, porque o livro traz um conjunto das mais importantes manifestações folclóricas, lendas, mitos, ditos populares, e ele vai ali se misturando as vanguardas, a rapidez do futurismo, que não usa pontos e vírgulas, no dadaísmo, no surrealismo, e as próprias lendas e os mitos trazem uma conexão com o surrealismo, porque conectam ao inconsciente coletivo, uma série de questões que aí eu fico mais chateada ainda, depois de fazer esse trabalho todo, de ouvir um professor dizer: quando não tem sentido nenhum é vanguarda europeia. Tem um sentido, agora o sentido rompe e corrompe o sentido repetido, costumeiro, e que as pessoas se sentem confortáveis de decorar sem compreender. Eu acho que o maior legado da Semana de Arte Moderna, que vai culminar na geração de 22 e nos movimentos verde e amarelo, antropofágico e pau-brasil, é exatamente retirar da zona de conforto e mostrar para essas pessoas: olha, vocês não estão entendendo nada. Caetano fala isso, né? No Tropicalismo. Vocês não entendem nada, vocês não sabem de nada, vocês estão vaiando o quê? Caetano fica puto. Mas é isso mesmo. O Caetano tinha umas tiradas, né? Igual o cara fazendo a pergunta aí lá, o repórter, ficou icônica aquela resposta. A sua pergunta é burra, você é uma pessoa burra. E o outro que faz o seguinte: o que é que você acha da maconha? E ele, nesse tom, diz: uma droga. Ele é muito bom, né? Então, assim, pensa muito rápido, é um cérebro privilegiado. Então, é uma nova visão da arte e faz daqueles dias, daquelas apresentações, um cartão de visitas. A gente está aqui e a gente veio para fazer isso. Estão aqui os expoentes. Engraçado que o Oswald tem o nome Oswald, mas ele está no movimento de valorização da cultura e da arte brasileira. Aí você valorizar o Brasil e ser chamado de Oswald, aí ele gostava de ser chamado de Oswaldo de Andrade. Outra coisa, o Mário e o Oswald não eram parentes, tá? Porque os meninos perguntam... Não, irmãos, como muita gente pode dizer. Ainda tem gente que pergunta se eram gêmeos, né? Não, nem irmãos.
Então, tem a primeira fase, que é a fase de 22 dessa arte moderna, né? A primeira fase é uma frase bem nacionalista, que trabalha, Ronald, com a grande valorização da linguagem, da cultura do brasileiro. Eu acho muito interessante isso, porque até então as coisas simples não eram fatos poéticos, né? A gente sempre elitizou muito a arte. A arte era um objeto de ostentação. Era você sair de uma loja caríssima com uma sacolinha que tinha um Rolex dentro e o nome Rolex na sacola. Então, de repente, o modernismo traz uma ideia de que tudo pode ser inspiração para a arte. O brasileiro, a vida dele, o cotidiano. A Tarsila do Amaral tem uma pintura que é Morro da Favela. Então, uma artista pintando a favela parece algo antipoético. Por quê? Porque o poético, o artístico, casa com o bonito, e o bonito casa com o rico, com o que é esteticamente apresentado aos meus olhos, que me traz uma sensação de, ai, que lindo, né? Então, o modernismo começa a trazer a ideia, tudo pode ser motivo para uma produção artística. O cotidiano, falar errado, não importa mais se você sabe falar de um jeito ou de outro, isso fala sobre você. Não importa se você é mestiço ou descendente de europeu, não importa se você é indígena ou se você é branco, o que importa é que você é brasileiro. E esse cara aí, que está no plano de fundo, tem uma característica muito interessante, ele é sarcástico, ele é irônico. Não, era de uma coisa assim absurda. O que é um humor, né? Que até hoje a gente fala assim, o sarcasmo, a ironia, ela representa duas coisas, né? Traços na psicanálise do xiste, né? De alguém que de alguma forma consegue ter uma certa maldade, mas que ela é carregada de humor, porque essa pessoa consegue associar essas duas coisas, essa maldade, o humor, com uma que prepondera, que é a inteligência, né? Sim. Então, isso era genial nele, porque ele conseguia ter essa maldade, né, esse humor carregado de uma inteligência muito, né, aquele negócio que você falou do Caetano, essa resposta muito, né, rápida, essa coisa que desconcerta, isso era muito o Oswald de Andrade. E ele trazia muito isso em poesias muito curtas, os famosos poemas pílula, né? Então, coisas que às vezes estavam completamente desconectadas ou desconectadas entre si, mas que tinha algo que estava além, que nem todo mundo conseguia acessar, porque precisaria de um traço também de inteligência para que isso acontecesse. Então, vem o caráter anárquico nele, né? A ironia trazendo esse caráter anárquico, no sentido anárquico mesmo, que a gente vê hoje, a anarquia no sentido de desconstrução, porque quando a gente vai para a anarquia como um sistema, é outra coisa, né? Essa coisa de um sistema... É aquela anarquia que lembra bastante a anarquia punk, né, que vai surgir na Inglaterra e vem pelo mundo com o rock, que desconcerta com... Década de 50, tipo de cabelo, né? O tipo de cabelo Sim. que é o moicano, as roupas pretas, pintado de rosa, piercings, né, carregado de um lado que quer mostrar uma coisa rebelde até selvagem, né? Então, é esse anarquismo chocante que traz na imagem, exato, ou na música, ou na escrita, como diz muito como é o nome dele agora? Esqueci o nome dele. O desmantelo. Oh, meu Deus. A gente falou nele na outra aula. Você gosta muito, meu Deus. Tom Zé. O desmantelo, isso é um desmantelo, eu adoro essa expressão. Minha mãe usava muito desmantelo, dizia assim, você vai para todo desmantelado, assim. E uma coisa, Ronald, que eu queria trazer, aproveitando sua fala, é que, por serem assim, os punks foram muito preconceituados. E eram pessoas anticonsumistas, pessoas de umas escolhas bem no minimalismo, né? Que nesse sentido, embora por caminhos diferentes, se relacionam muito bem com os hips.
só que por caminhos diferentes, os punks de um lado, os hippies do outro, mas com uma finalidade muito parecida, não é? Inclusive de dizer não a essa visão consumista de você vive para consumir, você consome para viver, né? Então, o que eu acho que o Oswald, o Mário e a geração da Semana de Arte Moderna, a geração de 22, deixam de legado é a simplicidade na arte e a valorização da cultura popular brasileira, sabe? Essa coisa de, nada é certo e nada é errado, existe. Então, quando ele diz, para telha dizem teia, para telhado dizem telhado, né? E vão construindo telhados. Então, o fato de você dizer teia ou telhado não impede que você construa telhados, e telhados como teia, tecedura. Há uma vida que se constrói, independente de você falar certo ou não falar certo. Lembrou mas há um elitismo. Agora. Sim. O Guimarães Rosa, ele lá né, já numa terceira fase do modernismo, que é o pós-moderno, quase contemporaneidade já, década quase 50, ele vai trazer isso também, essa ideia você traz a vida com um caráter universal regionalizado, porque a vida é universal, independente de onde ela vem, que o Graciliano também traz em Vidas Secas, né? Porque uma vida seca é uma vida sem água, mas uma vida seca é uma vida sem perspectiva. Então, se você pegar Fabiano e colocar em Salvador, a vida continua seca, mesmo com o cano aberto do Itaigara, como estava hoje, inundando tudo. Entende? Então, assim, é muito importante isso que você traz, né? Porque a gente estava até então como mero reprodutores de uma cultura academicista europeia. De repente, a gente é acordado, balançado, tá? Para uma outra concepção artística que nos inclui, não nos exclui. E quem melhor fez isso foi o movimento Pau-Brasil e o movimento antropofágico, porque se considera que o movimento antropofágico é o complemento do Pau-Brasil. O Pau-Brasil tem seu manifesto em 1924, repara, Semana de Arte Moderna em 22. O movimento Pau-Brasil tem seu manifesto em 24 e prega a valorização da cultura nacional. É aí que Tarsila do Amaral vai pintar Morro da Favela, vai trazer a inspiração do cotidiano simples, de zonas pobres. Pobre também inspira. Tá? São os poemas do Mário Macunaíma, os poemas do Oswald de Andrade. Aí, em oposição a isso, vem o verde amarelismo da escola ANTA com a representação daquele animal que é típico, né, do Brasil, e é grande, é forte, não tem nada a ver com anta, que as pessoas usam hoje pejorativamente, só a anta, não. É anta como um animal que caracteriza o Brasil. E a ideologia fascista, um dos adeptos do movimento é o Plínio Salgado, que é simpatizante da visão de Mussolini na Itália, né? Você integralismo, né? Integralismo, exatamente. E você já está em 1926 aí. Repare que a Primeira Guerra acaba já com a Segunda em mente, porque quem perde quer se vingar e quem ganha quer se manter. A Primeira Guerra acaba meio que por decreto. Acabou, mas todo mundo sai dali dizendo, porra nenhuma, vamos. A gente vai voltar. Sabe aquela coisa assim? Aquela briga que terminou, mas ficou mal resolvida. Peraí. Ficou mal resolvida. E veio uma Segunda Guerra, e eu acho que a Segunda Guerra está mais bem resolvida no final, porque vem uma ONU dizendo, gente, morreu muita gente, vem a Declaração dos Direitos Humanos, gente, morreu muita gente. E outra coisa, agora não é tiro, não, tem bomba atômica, vamos ficar alerta. Assim, Paulinha, fazendo um paralelo, na Segunda Guerra Mundial, houve esse revanchismo, porque com a ascensão de um aliado que era totalmente oposto que será ali, que foram os russos, e a questão da União Soviética agora, aí entra num período chamado de Guerra Fria. Sim. Que ficou uma ameaça muito grande para a possibilidade de uma terceira. Aí, né, isso que você vai falando, olha, agora não é mais tiro, não, é bomba, galera. É bomba, vamos segurar a onda, né? Porque a gente destrói tudo em pouco
tempo, não tem mais esse Exato. negócio, não. Né? É isso aí mesmo. Então, a gente tem uma tensão muito grande e a ideologia nazi-fascista está tomando um espaço muito grande, né? O verde-amarelismo surge nesse contexto mesmo. Aí, em 1928, surge o Manifesto Antropofágico, uma ideia metafórica da antropofagia, metafórica do canibalismo, que já prega o seguinte, olha, a gente pode deglutir o que é do outro, o que é estrangeiro, porque o movimento verde e amarelo é muito xenofóbico, é hostil, é agressivo. Vamos dizer não ao que vem de fora. Enquanto isso, o movimento antropofágico diz, espera aí, não é assim não. Vamos pegar o que serve do que é de fora e misturar com o que é nosso. Aí vem o movimento antropofágico. Vamos assimilar outras culturas, misturar com o que é nosso e ver o resultado disso. Não vamos copiar ou reproduzir, né? Vamos ver o que serve. Então, esse movimento antropofágico tem o Obapuru, né? Aí a pintura do Obapuru, como o símbolo. Tarsila do Amaral dá esse quadro de presente ao seu esposo, na época, que é o Oswald de Andrade, ele adora e diz, nossa, isso aqui vai ser uma bela representação do nosso movimento antropofágico. Então, o que a gente tem nessa primeira fase, pós-Semana de Arte Moderna, é uma inquietude, mas é uma inquietude que não paralisa muita gente, que não mobiliza, a melhor palavra é mobilizar mesmo, não mobiliza muita gente, mas mobiliza uma galera intelectual. Só que a gente tem outros intelectuais que mexem seus pauzinhos, como é o caso do Monteiro Lobato, obviamente, né? E que são contra essa modernização. Eu digo muito que é o seguinte, a geração de 22 limpa o terreno para de 30 construir. A geração de 22 vai lá nas vanguardas e diz o seguinte, está na hora de mudar. A gente não pode ficar reproduzindo esses padrões cegamente. A gente tem o que é nosso. Por que não valorizar o que é nosso? Por que não dar valor ao que nasce de nós? E aí, a geração de 30 vem e diz assim, viu? Mas tem muito problema que a gente precisa resolver. A gente não pode simplesmente deixar para lá. E aí surge uma geração de 30, que vai de 30 a 45, interessante, porque a de 22, Ronald, é rápida, ela vai de 22 a 30. 8 anos aí de vamos destruir esse passado todo. Aí de 30 vem... diga, amor. E é interessante que a geração de 30, você tem também os sociólogos, que são os intérpretes do Brasil, né? Sim. Aí você tem a levada de Gilberto Freire, você vai ter o Sérgio Buarque de Holanda com Raízes do Brasil. Então, vão aí surgindo esses que estão procurando. O Brasil é o quê? O miscigenado de Gilberto Freire. Não, o Brasil é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, né? E aí, nessa leva, os intérpretes não vão parar, porque aí você vai ter desde o Florestan até o Roberto Machado mais à frente. Mas é interessante porque, quando você estava falando aí, eu estou vendo essa questão toda do cenário da arte, e a sociologia ali está naquela discussão que é evolucionista, que ainda é a discussão ali do Monteiro Lobato, e do lado de cá já os funcionalistas, né? Você vê que o grande pai do relativismo cultural foi o orientador de tese de doutorado chamado Casagrande Senzala, que é o Franz Boas, que vem para o Brasil. Então, a tese que vai virar esse livro Casagrande Senzala é justamente essa passagem desse evolucionismo do homem branco superior ao miscigenado, que é o brasileiro, que é a primeira interpretação do que é o Brasil, é o miscigenado. E aí você vem toda essa discussão da interpretação sociológica a partir de ideais, né? O patrimonialismo, a miscigenação, o homem cordial, que é uma coisa muito interessante que a gente tem aí intelectuais na área da sociologia que são, assim, primorosos, não só na sociologia do Brasil, mas do mundo, porque Florestan Fernandes vai fazer uma escola da questão de análise de conjuntura, né? E um cara reconhecido lá fora, inclusive, né?
Sim, ele quando teve exilado, foi para os Estados Unidos, depois foi para o Canadá. A Escola de Análise de Conjuntura Canadense tem ele como a figura fundamental, né? Então, a geração de 30 bebe do caráter sociológico mesmo, né? A geração de 30 vai produzir arte dizendo assim, olha, arte é um instrumento. A arte cumpre um papel social. É preciso olhar a arte e o artista como elementos que integram uma visão social. E é nessa levada que a gente volta ao realismo, porque a geração de 30 vai ser a neorrealista, exatamente porque denuncia. E a gente volta a determinados aspectos românticos com figuras como Jorge Amado, com figuras como Carlos Drummond na poesia, Cecília Meirelles. Então, o aspecto que a gente vai ter dentro dessa concepção artística é exatamente o aspecto de que a sociedade vai trilhar artisticamente o caminho da denúncia. Então, eu tenho uma galera, Ronald, que precisa ser representada e eu vou representá-la. Aí surgem aí figuras que vão trazer para a obra de arte a inspiração dos problemas sociais. A seca, a miséria, a desigualdade, o coronelismo no Nordeste. Aí você vai ter figuras que vão mergulhar no inconsciente, e aí lá vem Freud, porque Graciliano mergulha no inconsciente de Fabiano. Fabiano não tem uma linguagem para se comunicar, mas ele tem um pensamento da inquietude. Os meninos não têm nem nome. Nomes. Já a baleia tem. Já a baleia tem. Então, vem aspectos que são sociais, mas são também psíquicos, são psicanalíticos. Sim. Dá para estudar, sim, a Vitória com as atitudes ali, dá para criar um perfil daquela mulher massacrada. O soldado amarelo, né? O homem lá. Exato, olha como Freud está bem presente. Então, essa é uma geração que é uma geração chamada neorrealista. É uma geração de engajamento. E na poesia não vai ser diferente, porque Drummond, Cecília, Jorge de Lima, mulher proletária, única fábrica que o operário tem. Fabrica filhos, braços para os senhores, anjos para Deus. Pô, isso é muito forte, né? Quer dizer, vai morrer cedo, e quem não morrer cedo vai ser explorado. Né? Não, e faz um paralelo de uma palavra que não tem muito a ligação, que é a ideia do proletário, com a palavra prole de muitos filhos, né? Que é uma brincadeira aí muito sofisticada. Exato. É o braço muito para profunda. o trabalho, né? O pobre faz mais trabalhadores. E o proletário ainda pode vir com uma soma bem sacana, né? Do prole mais otário, né? Se você faz essa brincadeira aí... É um jogo semântico você e eu acho que... Você produz mais otários, né? Que eu quando você fala de massa, você tem que lembrar que essa palavra ela é muito pesada, que é a ideia de massa. O que é uma massa? Não é só quantidade, é aquilo que você manipula. Então, uma massa pode ser de um pão, de uma coisa... E disforme, né? Disforme. Que tem você dá a forma que você quiser. Que você dá com a mão. Então, tem essa coisa de manipular quantidade, peso, não é? Dar forma. Então, tem várias coisas que a semântica vai... Né? Deitar e rolar, e eles fazem uso disso de uma forma bem intensa, né? E são pessoas muito inteligentes. Imagine você que o Graciliano, por exemplo, foi perseguido pelo Estado Novo, foi preso, né? Ele preso aqui ali na Fortaleza, né? Sim. E depois ele não pode voltar a Alagoas, vai ficar com destino desconhecido, a esposa sai e vai para o Rio de Janeiro, vai para Alagoas, sai de Alagoas, vai para o Rio de Janeiro, a Heloísa consegue localizá-lo, porque ele já havia lançado
o livro São Bernardo, que foi o primeiro, já tinha uma certa fama, aí ela consegue contactar com pessoas influentes, aí descobre onde ele está, ele é solto, e dentro da prisão, no Rio de Janeiro, ele escreve um diário, né, que depois vira um livro, Memórias de um Cárcere. Exato. Então, assim, é um cara que foi prefeito de Palmeiras dos Índios. Eu fui a Palmeiras dos Índios há alguns anos para dar uma aula, e ele é a figura mais ilustre, ele fazia as contas do município de punho próprio. Ele fazia. E foi acusado de corrupto, né? Um cara de uma hombridade muito grande. Só que é uma época, repare que em 1922 você tem a fundação, a criação do Partido Comunista, sim, que logo depois foi colocado na ilegalidade. E a maioria desses autores se filia, né? Raquel de Queiroz, que foi presa pelo Estado Novo, se filiou. O Jorge Amado foi deputado, responsável, inclusive, pelo projeto de lei de liberdade religiosa, liberdade de crença, tá? Se hoje o Brasil é um país laico, começou com ele. Graciliano Ramos foi preso, né? Então, é uma galera, só o José Lins do Rego foi muito poupado porque ele era um simpatizante de Getúlio Vargas, né? Então, ele falava muito bem de Getúlio. Quando o Graciliano é solto, ele não tem para onde ir, não tem dinheiro, ele vai ficar algum tempo na casa do José Lins do Rego. E era muito para ele, muito ruim, porque ele ouvia o José Lins do Rego fazendo grandes elogios a Getúlio. E aí ele participa, ai que coisa interessante, houve o ministro na época da educação de Getúlio era Capanema, e Carlos Drummond de Andrade era secretário particular de Capanema. E aí se lançou, o Ministério da Educação lançou um concurso infantil, e a melhor produção seria premiada. E Graciliano venceu com um livro infantil, um dos poucos que ele tem, chamado A Terra dos Meninos Pelados, que fala de preconceito, um livro muito politizado, mas infantil, né? E aí ele sai da casa de José Lins do Rego e vai morar num quarto de pensão no Catete, tá? No Catete, com a Heloísa. E aí vem toda uma descrição. É muito interessante a gente conhecer as histórias desses caras, viu, meninos? Talvez vocês não tenham desejo de fazer isso, porque acabam tendo aulas que não envolvem vocês no fascínio, mas esses caras não se tornam referências literárias por acaso. Não é porque tem patrocínio, não é porque aparece em canal de YouTube, não é porque tem programa na Rede Globo, e não é porque tem algum político que carrega nos braços. Esses caras se tornam ícones e imortais porque eles têm competência. É muito importante que a gente fale isso para vocês, porque nós temos um pouquinho de experiência e estudamos um pouquinho para dizermos isso com propriedade. Não entrem neste mundo literário e artístico com um dever de acertar uma questão do vestibular, porque vocês perdem uma oportunidade de aprofundar em questões que são nossas, não é de hoje, é de hoje. E esses caras juntaram denúncia, criatividade, arte e muita competência para fazerem disso um propósito. E aí, o mais interessante é que, assim, o preço que se pagou por isso, né, é aquilo que eu estava dando aula sobre Spinoza, e é um filósofo que pagou muito caro pelo seu pensamento. Você pode não concordar com o que Spinoza falou, mas ele deixou de ser professor na universidade, que era muito forte isso, ele deixa de ser rabino e é excluído da comunidade para justamente defender a ideia de um Deus diferente e de uma ética. E aí você tem um Graciliano, como você falou, né, um cara que vai ser preso, é um cara que vai, né, e que tinha uma condição de vida que não precisava estar vivendo isso. Ele poderia ter optado em estar tranquilamente vivendo lá sua vida política ou até literária, de uma forma que não trouxesse nenhuma denúncia, e estava tudo bem. Mas o preço que se paga para que outros tenham liberdade, como o próprio Jorge Amado, né?
Jorge Amado não sofreu pouco com essa questão do partido. Sim, ele não exilado, né? Essa questão da censura, da perseguição, livros queimados, é uma série de coisas que tem na história desses caras, não é? E aí você lê hoje um livro como Capitães de Areia e você, mas isso aqui, não sei o quê. Não, peraí. E é aquilo que o Clóvis de Barro gosta de falar. Não leia porque você vai ter que fazer uma prova. Leia porque aquilo é um exercício que também pode ser um divertimento. Não é só conhecimento, mas pode ser divertido. Eu digo muito isso para eles hoje. Vocês leem muito a questão da literatura americana contemporânea, mas não se dão o trabalho de ler coisas nossas. Mas é porque é chato. Eu digo, né? Será que é chato ou porque... Interessante, viu, Ronald? O último concurso que teve para a Polícia Civil aqui de Salvador, cuja prova para delegado foi anulada, o primeiro texto para 6 questões foi retirado de Vidas Secas. Entende? Uma prova para concurso de nível superior. Então, se em 2022 um texto de Fabiano Cia Vitória e os Meninos, além de Baleia, está numa prova, é porque ele tem alguma coisa a dizer. Ele não é vazio. Então, o menino ler Vidas Secas dizer que é difícil, não. Graciliano Ramos é o autor de estilo mais sucinto, simples e sem excessos que a gente tem. E Jorge Amado. Mais ainda, né? Porque você estuda Capitães da Areia, você estuda Gabriela. Gabriela virou até como é que diz, um complexo, você está com um complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, não é? Então é um cara que foi adaptado para música, para TV, teatro, cinema, sabe? É o cara mais musicado que você tem em personagens, é Jorge Amado, pô. Traduzido em mais de 40 idiomas, tem audiolivro, tem braille. Como é que a gente pode passar sem ler, pelo menos para experimentar a obra de Jorge Amado? Eu acho que isso é, no mínimo, incoerente. Mas, no fim das contas, a escolha de cada um. Tá? A gente não pode impor, mas a gente, como professor experiente, pode aconselhar. Pega alguma coisa desses caras, procure alguma coisa que casa com o gosto de vocês, aí sim pode falar. Depois de ler, pode dizer, não gostei. Aí você tem a chance, vou tentar de novo, então, não quero mais saber. Mas sem tentar, não comi, não gostei, aí é dureza. Professor Ronald, fechamos aqui nosso encontro. Agradecimento pleno e restrito a essa sua presença ilustre, não só na minha... Eu estava aqui me maravilhando, muito tempo que eu não dou aula de literatura, e vendo você falar, Semana de Arte Moderna e tal. Eu viajei no tempo aqui, você não sabe do quanto, né? A nossa história é longa e sei que o senhor foi professor formado em letras. A propriedade de literatura, que é uma das coisas que você domina como poucas pessoas que eu conheço, né? Ver você dando aula de literatura, gramática, redação é algo assim, para mim, extasiante. E aí, vendo você falar, eu estava aqui passando um flash de leituras que eu fiz, de aulas que nós já compartilhamos, de aulas que eu já assisti tua, né? Então, tem uma história aí. E eu que agradeço. Fez um bocado de coisa, viu, Ronald? E assim, um dos presentes que a pandemia trouxe, porque não só de coisa ruim é feito um momento desse, foi de dar essa chance da gente estar junto, né? Porque foi a pandemia que trouxe essa possibilidade de a gente estar fazendo esses encontros online já pelo 2º ano seguido, para o primeiro e para o 2º ano, que tem sido encontros muito ricos, né? Porque primeiro para os alunos, porque juntar a arte com filosofia e sociologia, como você faz, e de forma rápida, a gente não ensaia essa aula, viu, gente? A gente chega aqui, põe um slide e o bate-papo rola, não é? Sendo que ele fica responsável pelos slides do 1º ano e eu fico pelo 2º, e a gente sempre dá aula junto. Então, é realmente uma sintonia, nossa energia casa, nossa forma de pensar casa, e para a gente isso é muito legal, porque não há aqui entre nós nenhum tipo de rusga
ou algo de que cause melindre. Às vezes eu digo, vem cá, Rony, como é que pronuncia esse negócio? Como é? Quem foi que falou isso mesmo? Eu também não me lembro, não. E vida que segue, porque somos seres humanos, erramos e acertamos. Isso é muito bom. Não, e é interessante que às vezes eu estou num dilema, tipo, quem é que falou isso mesmo? Não sei o que, aí você, Tom Zé. Porque é essa sintonia que a gente, já depois de algum tempo de conversas e de aulas e de provas e um monte de coisa, a gente, né, já compartilhou espaços de sala e de vivência. Aprende a se ler. Aprende a se ler. Aprender a se ler. Então, Ronald, ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua presença ilustre, pelas suas contribuições. E a gente se vê daqui a 15 dias. Viu, galera? Então, estudando, porque agora é 4º bimestre já, e último, viu? Faltando aí 6 capítulos para a gente fechar isso. Até o finalzinho de outubro, a gente encerra esse nosso processo, tá bom? Então, beijo para todo mundo. Ronald, brigadão. A gente se vê. Até a próxima. Até a próxima.